Olá, tudo bom? Vamos dar continuidade ao módulo de terapia intensiva e hoje vamos falar sobre terapia de higiene bronca. Um tema bem importante, com algumas questões que caem em concurso, que caem em provas, e eu acho que vale a pena a gente parar para dar uma estudada. É uma revisãozinha desse tema, que é um tema muito genérico, que a gente traz alguns detalhes sobre essas técnicas, sobre essa técnica aqui. A gente vai dividir a aula em definição, objetivo, falar um pouco sobre a obstrução de vias aéreas, dar um pouco de princípios físicos sobre fluxo e resistência, falar um pouco de muco, tosse e das condutas, assim sendo, da fisioterapia nesta técnica. A definição mais básica que a gente tem para a terapia de higiene bronca é um conjunto de técnicas fundamentais para a depuração das vias aéreas. Terapia de higiene bronca, a gente precisa ter alguma resistência nessas vias aéreas para que impeça o fluxo e um adequado volume dentro desse pulmão. Aqui a gente vê nessa ilustração aqui, né, a presença do muco, né, da secreção aqui na condução, na via aérea, que isso vai ter um aumento da resistência e, consequentemente, dificultar um pouco a respiração deste paciente. Então, qual os principais objetivos da terapia de higiene brônquica? É o quê? Auxiliar na remoção de secreção, como assim falamos, reduzir a resistência das vias aéreas, reduzir o trabalho respiratório e melhorar o quê? As trocas gasosas. Se a gente tem uma dificuldade de condução aérea para aquele alvéolo, a gente vai ter uma dificuldade também de o quê? De ventilação alveolar, dificultando a troca gasosa, levar oxigênio para dentro da vascularização, dentro do sistema vascular e, consequentemente, a remoção do CO2 também vai ficar impedida neste momento. A obstrução de via aérea que a gente fala é o impedimento do quê? Que afeta o fluxo de ar circundante nas vias aéreas, ele não consegue atingir até a área de troca gasosa. Isso pode ser um mecanismo que seja parcialmente reversível ou pode ser irreversível. Porque a gente pode ter uma obstrução de via aérea devido a alterações patológicas, mecânicas, estruturais da via aérea, uma alteração oncológica que esteja obstruindo aquele fluxo e a gente não tem como resolver dentre as técnicas de fisioterapia. Então, essa identificação de reversibilidade é bem importante no âmbito da fisioterapia para que sua técnica tenha algum benefício. Quando a gente fala de fluxo, a gente fala de uma lei que é bem conhecida, que é a lei de Poiseuille, que a gente mostra aqui embaixo. A lei de Poiseuille, ela tem essa determinada fórmula, e essa fórmula tem uma relação da pressão que atinge a via aérea, tem uma dependência do fluxo e do que? Do raio. Então, a depender da via aérea, ela tem uma relação inversa com a pressão. A gente mostra aqui três tipos de fluxo. O fluxo laminar, que é um fluxo unidirecional, é um fluxo mais lento, que ele não tem muito choque com as paredes da via aérea, e esse fluxo consegue atingir até áreas mais distais do pulmão. O fluxo turbulento, aqui exemplificado, ele tem um choque do ar com as paredes da via aérea e, às vezes, esse ar não consegue atingir até a via aérea periférica, até a via aérea final, e não consegue fazer uma adequada troca gasosa. Mas, consequentemente, esse fluxo turbulento também, às vezes, ele auxilia a deslocamento e remover a secreção que está na via aérea. Ela consegue descolar e deslocar e, consequentemente, na fase de expiração, pode ter a expulsão dessa secreção. Aqui embaixo a gente vê um fluxo misto, que é a mistura do fluxo laminar com o fluxo turbulento, aqui devido à presença de uma obstrução nesse nível da via aérea. Quando a gente fala de resistência, que é outro princípio físico que a gente precisa bem saber para falar de terapia de higiene brônquica, a gente pensa em dois pontos de pressão. Então, aqui a gente mostra que a resistência tem uma pressão a um nível, com outra pressão em outro nível. O fluxo está passando aqui nesse lumen, né, nessa via aérea, e ele tem um papel fundamental nessa fórmula. A gente vê que o final dessa fórmula é a diferença de pressão pelo fluxo. Então, a resistência tem relação direta com a diferença de pressão e tem relação inversa com o fluxo. Quando a gente fala de resistência, a gente tem mais dois tipos de resistências que é bem didático, a gente precisa saber desses dados, que são as resistências que a gente fala aqui, que é a resistência das vias respiratórias, que é a resistência da boca até o alvéolo sob o fluxo, e a resistência de viscosidade do pulmão, que é do alvéolo até a pleura, inversamente ao fluxo.
Dentre essa relação das duas resistências, nós temos a resistência pulmonar total, que é a junção dessas duas resistências, da resistência de vias aéreas respiratórias, mais a resistência de viscosidade do pulmão. Esse dado é bem importante porque, às vezes, essa fórmula acaba caindo em algumas questões de algumas provas. Outro fator que a gente tem que levar em consideração para a terapia de higiene brônquica é o muco. O muco é uma substância que nós temos de forma fisiológica dentro do nosso pulmão e ela tem uma produção diária em torno de 100 ml. As propriedades do muco, que possivelmente o volume dela pode se alterar a depender das patologias que o paciente apresente. Elas têm dois tipos de características, que é a fase sol, que é a mais profunda e fluida, e a fase gel, que é a mais superficial, viscosa e não solúvel em água. Quando a gente fala sobre essas duas fases, a fase sol e a fase gel, a gente vê que em algumas patologias existe um aumento de um tipo dessa fase e da outra, então a secreção fica muito mais fluida e volumosa, ou às vezes a secreção é com a redução do volume, mas é uma secreção muito espessa, difícil remoção. Quando a gente fala que a fisioterapia e algumas técnicas de fisioterapia possam alterar o tipo da reologia dessa secreção, a reologia do muco, então a gente fala dessa palavra aí que a gente fala que é tixotropia. A tixotropia é a mudança do estado gel para sol ou então do sol para gel. Isso pode acontecer através de mecanismo de vibração, como a gente cita aqui embaixo. E alguns deles que auxiliam bastante isso é o batimento ciliar, dos abalos da tosse e as vibrações. Quando a gente fala de batimento ciliar, a gente fala de uma questão anatômica que acontece nas vias aéreas, que nós temos a presença de cílios também, parecido com os cílios que nós temos no nariz, que eles também estão nas vias aéreas, auxiliam na tixotropia e também no descolamento e deslocamento da secreção e do muco para a via aérea proximal. Da efetividade da tosse, nós vimos que a tosse ela tem uma boa importância nas vias aéreas superiores, na traqueia e até aproximadamente a 7ª geração dos brônquios. Isso quer dizer que a secreção que fica a nível distal, próximo do alvéolo, ela vai precisar do movimento e o mecanismo mucociliar. Então, os cílios ele tem um mecanismo de importância na tosse na fase mais distal do alvéolo, mais próximo ao alvéolo. Então, essa secreção de via aérea são facilmente removíveis com a tosse, mas esse mecanismo mucociliar é bem importante para trazer essa secreção para a via aérea proximal. Outra coisa que a gente precisa saber bastante é sobre o surfactante. Ele é bem importante sobre que a gente fala uma palavra que a gente fala de clearance alveolar. O surfactante é aquele líquido que está dentro do alvéolo e ele tem uma atividade bem importante na permanência do alvéolo aberto para que esse alvéolo não colapse e esse líquido pode ser alterado a depender das patologias que nós temos, que os pacientes apresentam. Então, o movimento desse clearance do surfactante, da produção do surfactante é bem importante também na fase de THB, na fase de terapia de higiene brônquica. Quando a gente fala sobre tosse, a tosse ela tem reflexos tanto químicos como mecânicos, né? Ela é um mecanismo de proteção da nossa via aérea e também da pleura para que a gente consiga expulsar substâncias que estejam irritando a via aérea. Nós dividimos a tosse em 4 fases, como nesse esquema aqui que a gente vai mostrar. A fase de inspiração profunda, que é a fase onde o ar entra pelo nariz e pela boca, vai preencher todo o pulmão desse paciente. Tem a pausa inspiratória, que vai ser a fase de distribuição desse ar dentro dos alvéolos e através daqueles canalículos que tem entre os alvéolos. Depois nós temos a fase de compressão, que é a fase de contração muscular da musculatura expiratória, a musculatura mais responsável pela tosse, que é a musculatura abdominal, elevando o diafragma e levando a um mecanismo de compressão proximal da glote e depois, com a abertura dessa glote, a gente tem a fase de expulsão. A gente consegue eliminar essa secreção via aérea, né, pela via aérea proximal, pela boca ou pelo nariz do paciente. Quando a gente fala de tosse, a gente tem algum recurso que é chamado, um equipamento chamado de Peak Flow. Ele é um recurso bem importante para medir a efetividade da tosse.
Pacientes com distúrbios neuromusculares ou doenças crônicas como DPOC, ICC, que levam a alterações musculares, podem ter alterações dos valores de referência da tosse. E essa tosse pode ser mensurada também em pacientes asmáticos, que são pacientes que apresentam dificuldade da tosse devido à obstrução das vias aéreas. O efeito negativo aparece também nessa técnica de tosse, que às vezes, muitas vezes, durante a THB, a gente estimula o paciente a tossir. Mas tem algumas consequências para isso negativas que nós vamos listar elas aqui. Nós vamos falar sobre a ruptura de vasos sanguíneos no território brônquico ou nasal, causando um mecanismo de hemoptise, de sangramento por via aérea. Rupturas de bolhas enfisematosas em pacientes que tenham presenças de bolhas no pulmão, a ocorrência de pneumotórax, diminuição da tensão da parede brônquica e perigo de colapso dos brônquios. Pode ter uma crise irritativa, uma crise hiperreflexa que acomete alguns pacientes após do início da tosse. E para controlar isso é bem difícil, por causa que os mecanismos de irritação de vias aéreas estão bem excitados nesse momento. E complicações vasculares a nível do sistema nervoso central devido ao bloqueio do retorno venoso e, às vezes, um aumento da pressão intracraniana durante a tosse. Isso é algo reversível e bem rápido de ser reversível, então a gente não tem que se preocupar muito com a hipertensão intracraniana, visto que esse momento é um momento bem agudo. Tem a tosse, aumenta a pressão intracraniana, pode aumentar a pressão arterial sistólica, mas depois isso tem que voltar para valores basais. Quando a gente fala de tosse, tem algumas coisas que podem comprometer, que podem interferir negativamente para que a sua tosse não seja muito eficaz. Uma das coisas é a presença de uma via aérea artificial, de um tubo orotraqueal ou então a presença de uma traqueostomia. Isso às vezes dificulta a efetividade da tosse, visto que a gente tem uma presença de um artefato na glote desse paciente. Outra coisa é a depressão do sistema nervoso central, que o que acomete é ter o reflexo adequado para que o paciente consiga tossir. Então, o sistema nervoso central ele tem um mecanismo de proteção da via aérea. E pacientes que têm depressão do sistema nervoso central têm uma alteração na tosse, levando ao risco de broncoaspiração e de acúmulo de secreção nesse pulmão. A lesão do nervo vago do nervo faringeu pode acontecer durante algum procedimento cirúrgico nas vias aéreas e esse músculo, esse nervo é responsável pela musculatura da via aérea superior, da glote, a musculatura ióida e pode ter um impacto negativo também na fase de oclusão para a expulsão da secreção. Obstrução de vias aéreas devido a alguma alteração patológica ou anatômica desse paciente, uso de analgésicos e opioides, a fraqueza de musculatura abdominal, que são os músculos mais importantes para a tosse, como nós já falamos, paciente que tenham feito cirurgia abdominal e não vai ter uma contração adequada e a presença também de dor. Então, a gente tem que olhar todos esses mecanismos quando a gente for falar de terapia de higiene brônquica e uma tosse eficaz. Didaticamente, nós dividimos a fisioterapia para a terapia de higiene brônquica em 3 fases. É claro que a fisioterapia, como a terapia de expansão pulmonar, a terapia de treinamento muscular respiratório, elas têm uma interligação. Então, você vai ver que tem algumas técnicas aqui que eu vou citar que você pode dizer, mas isso não é uma técnica de expansão pulmonar? É também, mas às vezes a gente utiliza essas técnicas para que a gente consiga obter a remoção de secreção de paciente e depois aí a gente conseguir expandir esse pulmão de uma forma mais eficaz. A gente divide em descolamento do muco. Quais são os recursos que nós temos na fisioterapia para descolar, para tirar a secreção da parede e conseguir trazer ela para a via aérea, para que a gente tenha a segunda fase de deslocamento? A gente usa a vibrocompressão, tem maior efetividade em pediatria, em criança, do que no adulto, para que a gente tenha uma compressão, uma vibrocompressão bem vigorosa e que a gente conseguir atingir uma quantidade de hertz, de frequência, para que a gente descola essa secreção da parede no adulto, é bem difícil, então é uma técnica que é mais utilizada em neonatologia e pediatria. A técnica do CPAP por aumento de pressão, favorecendo assim que as vias aéreas fiquem mais alargadas e essa secreção seja descolada, assim como o EPAP, também que tem esse mecanismo de pressão positiva.
Outros que usam pressão positiva é o PEP Mask, o TheraPEP ou o Flutter. O Flutter a gente vai mostrar no próximo slide a imagem do Flutter. O Flutter tem um benefício muito grande por ser uma técnica de oscilação de alta frequência que vai descolar a secreção e vai favorecer também a abertura de via aérea, porque esse equipamento ajuda a ter um nívelzinho de PIP, de pressão na via aérea também. O deslocamento do muco ela pode ser feito através da drenagem postural e autógena, vamos mostrar também a imagem no próximo slide, a técnica de expiração forçada, a técnica de aceleração do fluxo expiratório, o DRR, que é uma técnica também muito utilizada em pediatria, o PIP-ZIP em pacientes que estejam sob ventilação mecânica e a técnica de RPPI, que é respiração com pressão positiva intermitente, que é utilizada através de máscaras, assim como também pode ser utilizada também em vias aéreas artificiais, como traqueostomia. A eliminação do muco se faz através da tosse direta ou induzida, como a gente falou sobre a tosse, ou no mecanismo de aspiração, aspiração de vias aéreas com sonda de aspiração, e um recurso que eu vou mostrar aqui, um equipamento, que é um insuflador e exsuflador mecânico, que chamam de Nexuflator ou então de máquina da tosse. Esse equipamento que a gente mostra na próxima slide é um equipamento que tem um benefício muito grande na eliminação de secreção, principalmente em pacientes idosos e pacientes que têm desconforto devido a alterações neuromusculares. Vamos voltar ao próximo slide aqui e eu vou te mostrar um pouco, desculpe aqui, voltar aqui, e vou falar sobre uma coisa que eu acabei de pular aqui, porque eu fui mostrar equipamento, que é sobre mobilização. A técnica de mobilização do paciente, a técnica de mobilização precoce, ela inclui também uma técnica que, durante a mobilização, a secreção desse paciente vai ser deslocada para a via aérea proximal e vai favorecer também a remoção dessa secreção. A gente vai ter um módulo específico de mobilização precoce, mas um dos pontos positivos da mobilização é a remoção de secreção desses pacientes. Então, a gente volta para a imagem, mostrou aqui a máquina da tosse. Esse é um equipamento um pouco mais antigo, nós temos equipamentos mais novos do mercado, mas esse é um recurso que já tem utilização há alguns anos no mercado para pacientes neuromusculares e pacientes idosos que têm uma dificuldade da tosse, tem uma depressão do sistema nervoso que não vai favorecer o músculo a tossir, né? Então, ele dá uma pressão positiva na via aérea, depois uma pressão muito negativa e essa secreção consegue se deslocar através desse tubo aqui, e muitas vezes chega até a máscara do paciente, fazendo com que não tenha necessidade esse paciente seja aspirado. Algumas vezes, sim, precisa da aspiração. O outro que eu falei que teria nesse slide seria o Flutter, que é esse equipamento aqui. Existe um similar, o Flutter é uma marca registrada, existe o Shaker também, que é um equipamento que tem a mesma função. Eles têm uma presença de uma bola aqui dentro e durante o mecanismo que o paciente vai expirar dentro do equipamento, ele vai vibrar essa bola e ela vai chegar a atingir uma quantidade de hertz bem alta e isso vai ter uma vibração na via aérea, favorecendo o descolamento e depois com a pressão positiva o deslocamento dessa secreção para a via aérea proximal. Pode ser auxiliar da tosse também, depois fazer um exercício de tosse e conseguir eliminar essa secreção. A outra imagem te mostra a questão da drenagem postural ou autógena, que a depender da posição que o paciente for posicionado no leito, a gente vai conseguir remover secreção de vias aéreas distais. Essas técnicas que eu falei são técnicas já fundamentadas e já embasadas, né, na literatura. Então, a gente tem bastante evidência para que a gente consiga fazer essas técnicas e de uma forma bem segura. Aqui a gente traz uma questão, a gente vai falar sobre terapia aqui nessa questão, e é uma questão que caiu num concurso e eu acho que vale a pena você responder antes de que eu consiga responder aqui com você e você vai ter uma resposta aí com certeza bem assertiva. Vamos lá, ele fala aqui, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro e falso, e analise a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo nas afirmações sobre tosse e higiene brônquica. Na alternativa A, ele fala, a tosse é um sintoma que reflete a irritação das vias aéreas e não tem atividade protetora e deve ser inibida quando aparece. Isso é falso. A tosse ela tem uma atividade protetora e ela não deve ser inibida quando ela aparece. Ela é um mecanismo de remoção de secreção e de artefatos na via aérea do paciente. A tosse se trata de reação –
ação de defesa da árvore taqueobrônquica e pleural. Isso é verdadeiro. A gente já falou durante a aula e eu acabei de afirmar na alternativa anterior. Nessa outra